Iniciando mais uma série do nosso podcast, agora de camisa jeans, a primeira série foi de camisa vermelha. Eu chamo para conversar comigo hoje o Jorge Brant, que vocês conhecem como Gora Nataraj. Gora, bem-vindo, irmão. Tudo bom, então? Tranquilo. Obrigado. Gora, a gente gosta de começar bagunçando aqui já. Então já explica pra galera diferença entre cannabis medicinal e liberação da maconha, porque parece que muita gente não pega essa vibe do negócio. Já, de cara, porque é o que vão cobrar da gente. Tá aqui, ó, eu trouxe para você ver, acho que eu já te mostrei lá no plenário, né? CBD. Bom, assim, o que é cannabis? Cannabis é maconha, né? É uma planta que faz parte da história da humanidade. As velas com as quais os portugueses fizeram as navegações eram feitas de cânhamo, que é a fibra da maconha. Você tem uma farmacopeia chinesa, indiana, que estudou a cannabis, a maconha, e ela tem propriedades terapêuticas. E a proibição, né, do uso, do plantio, no mundo ocidental principalmente, ela é recente, menos de 100, um pouco mais de 100 anos. E faz parte dessa cruzada racista, preconceituosa contra alguns tipos de substâncias, né? O álcool é permitido pela nossa cultura, mas a planta ela tem propriedades terapêuticas, propriedades que devem ser estudadas, e aqui, né, eu trouxe para você ver, até se quiser tomar uma gotinha. Opa. Tá? Você vai me colocar numa e eu te coloco. Vamos, aqui também, ó. Tá? Isso aqui é um óleo de CBD. Tá? São os canabinoides. A planta está sendo estudada. Até recentemente faleceu um dos maiores pesquisadores da cannabis, da maconha, do uso terapêutico, das propriedades, que é o Dr. Raphael Mechoulam, um pesquisador israelense desde os anos 60, tal, pesquisando. Esse ano ele faleceu recentemente. E o CBD é um desses canabinoides, o THC é outro, e tem um monte de outras propriedades. Nós temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo, assim como a gente tem sistema vascular, respiratório, tem um sistema endocannabinoide. O CBD, então, tem propriedades terapêuticas, se você quiser, não tem nenhum, talvez você só se relaxe um pouquinho, tá? Não vai dormir agora, mas quiser dar uma gotinha, não tem nenhum problema. É que o pessoal não entende a diferença. O pessoal, por exemplo, não aceita a cannabis medicinal, mas aceita diversos opioides, que é a mesma coisa que faz heroína. E no caso específico, vai lá. Vamos lá. Aí, ó. Pronto. Fazer mais relaxado hoje. Entrevistas hoje. O que acontece, né? Você tem vários estados, países, estados, né? Pensando nos Estados Unidos, mas também pensando em estados como nações, que estão avançando em legislações diversas sobre a cannabis. Inclusive, desde a Holanda, mas os Estados Unidos também, pensando o uso adulto, uso recreativo, o que for. O que a gente está falando aqui no Brasil é de facilitar o acesso a esses medicamentos. Então, não tem nada de ilegal nisso. Não é deixar a galera fumar maconha. Não, a gente está falando do acesso a esses medicamentos que têm propriedades muito importantes, que têm que ser objeto de estudo, de pesquisa. Eu descobri agora, recente, que as universidades estaduais, as nossas 7 estaduais, têm 111 pesquisadores que fazem pesquisas sobre a cannabis. A gente está pedindo que o governo faça um fundo de pesquisa que fomente isso. A Anvisa já trabalha com a liberação de produtos. E botar claro que isso aqui ajuda crianças do espectro autista, ajuda na epilepsia, síndromes raras, TDAH, depressão, ansiedade, pacientes que fazem tratamento oncológico, tratamento de câncer, de quimioterapia, de radioterapia, tem esses efeitos colaterais terríveis desses tratamentos amenizados com o uso da cannabis. Então, é um remédio. Um remédio. A gente aprovou a lei na Assembleia, na Lei Pétala, em homenagem a uma criança daqui de Curitiba, Pétala, que nasceu com uma síndrome rara e que está usando a cannabis já faz alguns anos. Como tratamento. Exatamente. Então, é algo muito importante. Assim. Será que é um preconceito rasta? Rastafari? É um preconceito rastafari, porque vincula a maconha a isso? Eu acho que a gente vive, né, um estado preconceituoso, um estado racista, um estado que ainda classifica, né, no caso específico, algumas substâncias
com um olhar bastante estigmatizado. A gente levou 4 anos, imagina, para aprovar uma lei simples, uma lei de acesso à saúde. Acesso à medicação. Agora que a gente tirou o elefante da sala, se a gente não fizesse essa pergunta aqui, a gente ia apanhar nos comentários seguidamente. Agora eu espero que você tenha entendido. Nós estamos falando de maconha medicinal, de cannabis usada como antidepressivo, remédio para ansiedade, remédio para TDAH, ajuda em pacientes de câncer, crianças com autismo. É remédio que a gente está falando, a gente não está falando de bagunça. Não que a bagunça não seja boa também. Boa também. Mas só um detalhe também, né? Recentemente eu tive com o presidente Lula e entreguei para ele um óleo feito aqui no Paraná para uma associação e pedi, presidente, precisamos avançar numa regulamentação nacional. E é isso que a gente precisa. As leis estaduais são importantes? São. Mas a nacional é mais importante. São simbólicas, né? A gente está falando sobre esse tema. E o Gora deu isso aqui para um deputado nosso lá, que não vamos falar nome aqui, mas que a família agradeceu, que ficou incrivelmente suportável o nosso colega depois de experimentar isso aqui. Agora, Gora, explica para nós, quando surge o Gora, porque vocês não sabem, o pai do Gora trabalhou com o meu pai, o pai do Gora era do Partidão, né? Estava envolvido com política desde sempre, com meu pai, trabalhou na prefeitura, com o Requião. Partidão, mas era um bom comunista na época. Estava envolvido. E sempre foi um ativista. Eu conheço o Gora há muito tempo, estudei com o primo do Gora, que tem a minha idade, no Jean Piaget, aqui em Curitiba. E quando vira o Jorge Brant, vira o Gora Nataradi. Como é que isso aconteceu? Eu também tenho a tua idade, né? 7'9". 7'9". É isso aí. Então, você estudou com o Gabriel no Jean Piaget, e eu estava lembrando aqui contigo. Né? Festas de aniversário do Gabriel. Eu lembro que chegou o governador. Estão usando. Uma festa, eram outros tempos, né? Porque eu estava lembrando que tinha fogos de artifício na festa. A gente fez guerra de fogos de artifício, olha só. Anos 80. Anos 80, era diferente. Eu comecei a estudar, me interessar na adolescência pela cultura da Índia, pela meditação. Assim como todo adolescente passa por um monte de dificuldades, de crises, eu já estava vindo ali nos 14 anos num envolvimento com a cena punk, hardcore, e tinha uma frustração, uma raiva, uma inquietação, uma falta de adequação assim com a escola, com tudo. E felizmente esse perfil assim do punk, né, uma cena de contracultura, de resistência, de fomento a um pensamento crítico, me levou a ter contato com um monte de bandas obscuras. E assim, o primeiro show que eu fui foi em 1994, um show assim, massa, que me marcou, do Ratos de Porão. Nossa. No Círculo Militar, olha só. Ratos de Porão no Círculo Militar, seguido por Matanza, foi o outro show depois. Em 94, e aquilo foi assim, para mim, nossa, abriu um mundo, né? Que, eu podia ser quem eu queria ser. Podia ser diferente dos colegas da turma, etc. E daí eu encontrei uma banda depois, Maurício, que foi o Shelter. Shelter era uma banda Hare Krishna punk. Banda punk Hare Krishna, dos Estados Unidos. Eles tocaram aqui em Curitiba em 96. E eu comecei nessa época a frequentar o templo Hare Krishna, me tornei vegetariano. Desde então? Desde então, eu estava até assustado com esse tempo já, faz quase 28 anos, assim, que eu não como carne de nenhum tipo, né? Sou lacto-ovo vegetariano desde essa época, e foi dentro de um envolvimento com essa corrente filosófica, né? Eu matava aula para ir no templo, daí cheguei em casa, falei, mãe, agora eu sou vegetariano. Daí meu avô, que era, churrasco direto ali, como assim, todo mundo meio bravo comigo, tirando sarro. E eu falei, não, eu vou insistir. Faz parte da nossa cultura familiar essa revolta. São pais que eram revoltados contra a ditadura, que eram pessoas questionadoras. Eu fui criado num ambiente muito questionador também. E você sai do punk, para quem não conhece, procura, era mais agressivo, digamos assim. Era uma cultura bem agressiva, uma contracultura muito forte. Destruição. Você tem uma vertente punk que depressiva.
Não é emo, tá, galera? É antes do emo, onde em vez de ficar triste, a gente ficava com raiva. Mas você tinha daí dentro do punk toda uma cena que era diferente, uma cena mais positiva. Bandas, o Bad Brains, Minor Threat, que tinha uma ideia assim, por exemplo, de não usar drogas, de não beber. Inclusive para ser contra a própria cultura, né? Exato. Porque senão você era mais um. Era mais um. Então, o X na mão, tudo isso. E o Shelter era essa banda que os caras trouxeram mais um elemento, uma coisa assim da Índia, da meditação. E aquilo me encantou, assim, porque eu nasci numa família católica, mas estudei no Bom Jesus da Aldeia, mas eu não encontrava, assim, respostas às minhas inquietações ali. E então eu tive essa oportunidade com 18 anos, em 98, de fazer uma viagem, a primeira viagem que eu fiz à Índia. Eu tinha 18 anos, um grupo de 30 monges, Hare Krishna, foi um mês inteiro de peregrinação. Uma visita guiada, 100%. Foi muito incrível, assim, porque a Índia é um local muito forte, assim, de impacto, né? Eu falo que você não sai indiferente à Índia, assim. Eu não conheço a Índia. Me disseram que as castas lá são muito chocantes. Sim, as diferenças. Tem uma extrema pobreza e uma riqueza. O Brasil também tem, né? Mas também tem um sistema de castas não dito, né? Não dito, sim. Mas dessa separação social tão marcada e rígida. E essa viagem foi, assim, para mim, né, uma abertura de horizontes. E no final da viagem, encontrei um professor, que se tornou meu guru, em sânscrito, quer dizer mestre, professor. E eu pedi para ser iniciado no yoga, né? E ele acatou o meu pedido. No final da viagem, eu recebia o meu nome espiritual. Goura Nataraja Das. Que significa? Significa o servo do rei dos dançarinos, aquele que é dourado, Goura, que é um dos nomes de Krishna, um dos nomes de Deus na Índia. E eu voltei da viagem ali, isso foi março de 98. Até porque com 18 anos você era bem mais loiro. Um pouquinho, mas a cabeça raspada, só com o rabinho. Raspada. Só com o rabinho Hare Krishna. E voltei falando, agora eu sou Goura. E pegou. E pegou, assim, os meus amigos, minha mãe me chama de Goura, meu pai também, e eu gosto, assim, eu acho que o nome, eu já faz 20 anos falando, não é Moura. É Goura. E quando eu entrei para a política, assim... Foi vereador? Sim, mas antes, né, eu fui candidato a deputado federal em 2014. E até a gente questionou, não, mas que nome que você vai usar? Goura Nataraja, Jorge Branja? Eu falei, não, eu vou Goura só. Goura já era diferente o suficiente, Goura Nataraja. Hein? E como é que entra essa... Você é formado em filosofia? Sim, eu voltei da Índia e comecei a cursar a faculdade. Mas você vem do punk pro Hare Krishna e vai cair no Schopenhauer. Exato. Como é que você foi da confusão para paz para depressão? Como é que funciona isso? E como é que isso te ajudou depois na formação do Goura político? Olha só, vamos lá. Primeiro, assim, eu fiz o curso de filosofia, graduação e mestrado na Federal. E primeiro eu entrei em biologia. Um detalhe, pouca gente sabe. Biologia. Eu sempre tive muito ligado com o meio ambiente, com a natureza. E achei que, vou estudar os animais. Daí cheguei no primeiro semestre de biologia. Descobriu que não tinha nada daquilo. Química pesada, era geometria analítica. Eu falei, não vou, não vai dar. Daí pedi transferência e fui para filosofia e eu já estava, 2 anos estudando a literatura da Índia, querendo saber quem eu sou, o que é isso, o que está acontecendo. E no curso de filosofia eu fiquei assim, tendo contato com a literatura, estudei grego, estudei latim, estava estudando sânscrito pelo estudo do yoga, e encontrei Schopenhauer. E Schopenhauer é muito interessante, Maurício, que o cara, século XIX, na Alemanha, ele falava assim, que para entender o pensamento dele, ele expressou na sua grande obra, que é o Mundo como Vontade e como Representação. É a obra magna de Schopenhauer. Ele falava assim, para entender o meu pensamento, a pessoa tem que ter lido Platão, Kant e as Upanishads, que são os textos sagrados da Índia. Então ele foi... O terceiro eu não cheguei lá, não.
Ah, mas você já entendeu Kant? Não, Kant eu não entendi, mas eu li. Eu juro, eu li algumas vezes. Crítica da razão pura, cacete. É assim, ele foi o primeiro cara ocidental, filósofo, pensador, a tratar a Índia com respeito. A não tratar com aquele olhar do colonizador, de superioridade, preconceituoso, como tantos outros sempre fizeram, né? Olhando para o Oriente. Como um subpaís, um submundo. Tanto que, né, você vai ter toda essa exploração econômica da Índia por séculos e séculos. E Schopenhauer, então, ele trata, assim, ele traz referências da literatura, da filosofia da Índia, o que é muito... Me achei, De casa. me achei, né? E Schopenhauer também, apesar de não me influenciar em nada no pensamento político, porque ele era um reaça. Total. Ele era um reaça. Até tem um episódio de 1848, na Revolução ali, ele convida os policiais ali, o exército, a subir no apartamento dele para atirar na população, assim. É confuso isso. Em termos de ontologia, em termos de metafísica, de pensamento, Schopenhauer eu acho que é um pensador que tem muita verdade, muitos... Mas qual foi o primeiro livro dele que você leu? O primeiro trabalho? que eu li não foi um texto naquela coleção Os Pensadores. Não foi assim, não li o livro inteiro, eu li alguns recortes, que eram Parerga e Paralipômena, que é pensamentos curtos dele, e Schopenhauer, que é muito legal, ele escrevia bem pra caramba. Quando bem traduzido. Hegel, os caras assim, Kant, nossa, de leitura, Nietzsche ainda é bom também, eu gosto. Mas Schopenhauer era um baita de um escritor, né? E Nietzsche começa a filosofar a partir de Schopenhauer. Depois ele mata Schopenhauer, né? Depois ele desliga. Ele desliga e cria, né, outras concepções. Mas, assim, para mim foi muito importante enquanto perspectiva de mundo, de realidade. Schopenhauer traz essa ideia de que o mundo ele é um local de sofrimento, mas que existe uma parte de nós que é a vontade, nós somos vontade. Existe algo de irracional no mundo. A vontade ela é cega e irracional. Enquanto a razão ela surge posteriormente como algo que está ali para servir à vontade. Para justificar. A gente organizou, inclusive, na época que eu estava na faculdade, um simpósio assim, sobre Freud e Schopenhauer. Foi muito legal, assim, mostrando as relações do pensamento de Schopenhauer no pensamento da psicanálise, né? Como é que isso chegou na política? Como é que isso chegou na política? Bom, em paralelo, eu vejo assim essas diferentes personas que eu fui vivenciando, né? Você falou punk, Hare Krishna, filósofo. Eu nunca deixei de lado uma em detrimento da outra. Você foi somando. Foram somando. E esse lado punk, que para mim era, tinha alguns princípios do punk que eram muito próximos, são muito próximos do anarquismo. Faça você mesmo, colaboração, cooperação, ajuda mútua. E aquilo para mim sempre fez muito sentido, né? Ainda faz. E então eu sempre tive um lado ativista presente, assim, desde a época assim dessa primeira adolescência, depois durante a adolescência e a juventude, aquilo sempre estava, assim, então eu sempre estive envolvido em ações diversas, assim, ações coletivas, altruístas, enfim, de ativismos diversos. Em 2004, ainda estava ali terminando a faculdade, a gente começa aqui em Curitiba um movimento que é o movimento da bicicletada, né? E aquilo vai tomando uma proporção, o que a gente estava discutindo? O espaço urbano, a hostilidade do trânsito, a violência do trânsito, a maneira como a cidade ela é desigual, como ela é feita pensando nas pessoas que têm carro, que podem transitar de automóvel, e a gente tem um urbanismo pensado nisso. Então a gente começa esse movimento, esse engajamento, e eu sempre tive muito à frente disso, puxando, vamos lá, vamos fazer isso, fazendo aquilo. Então tinha uma dimensão política, que estava ali crescendo, até que 10 anos depois de ir falar com o prefeito, ir falar com o vereador, a gente entendeu, cara, a gente tem que ocupar o espaço. Ocupar espaço. Não adianta ficar
Beto Richa, Dutti, eram os prefeitos. O Greca estava querendo ser prefeito, eu lembro que a gente foi lá falar com ele era candidato. Não, eu vou fazer 300 quilômetros de ciclovia por ano. Legal, legal. Não fez nada, depois que teve a oportunidade. Então surgiu essa ideia, não, vamos ocupar, vamos se candidatar. E foi esse processo, né? E quando você entra na política, daí você vira vereador, você conseguiu descobrir, como é que vamos botar isso assim, que é muito mais que a bicicleta? Sim. É muito mais que o meio ambiente, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda votam em nicho. Vou votar no Gora da bicicleta, vou votar no fulano da educação, vou votar no Beltrano. E como é que a gente explica? Porque a minha maior dificuldade é explicar a simbiose da coisa para as pessoas. A complexidade. Não é fazer ciclovia. A ciclovia não vai resolver o problema da cidade. Ela vai resolver um problema de mobilidade, mas se você não tiver educação no trânsito, o ciclista vai ser atropelado na ciclovia. E não dá para investir só em ciclovia, não investir em educação, não dá para investir em educação sem investir em saúde. Como é que você pegou isso daí virando vereador e caiu essa bomba? Porque a gente cai na política. Eu entrei na política com 35 e tinha jurado a minha vida inteira que ia fazer tudo menos política. E não consegui sair do redemoinho. Como é que foi entrar nisso ali como vereador, com essa ideia utópica? Tipo, porra, entrei, agora vou fazer aqui meio ambiente e bicicleta. E de repente estava lá discutindo o plano diretor, orçamento, IPTU. Como é que é essa bomba? Como é que é isso? Olha, Maurício, em 2014, então foi a primeira vez que eu me candidatei, né? Foi deputado federal pelo PV, na ocasião eu achava que o PV era o Partido Verde. Hoje em dia ele está mais verde de verdade, mas na ocasião... Na época ele não estava maduro ainda, né? Ele era verde de não estar maduro em 2004. Tanto que o ex-senador aqui do Paraná se filiou ao PV alguns anos depois, dizendo, não, vamos mudar agrotóxico, vai se chamar fitossanitário. Daí fica bonito. Não, estou no partido errado, não dá. Eu fui para o PDT depois. Mas o que eu estava vindo já de 10 anos de muita atividade política não partidária, não institucional, não formal, né, como movimento social. Aqui em Curitiba, discutindo a cidade, discutindo ecologia urbana, discutindo mobilidade. Eu fui pai em 2009, primeira vez, depois em 2012. Em 2009 nasceu a Sofia, depois nasceu a Tulasi, em 2012. E aquilo trouxe para mim também um sentido de algumas lutas, da qual eu fiz parte, sobre a violência obstétrica, sobre os direitos das gestantes, das parturientes, aquilo, então... Começou a cair no mundo real para você? E bandeiras, então quando eu fui, vamos se candidatar, vamos, um partido, beleza, mas eu não vinha desse meio ambiente, desse ecossistema da política. Eu não fiz movimento estudantil, eu não participei disso. Então, quais eram as bandeiras que a gente ia falar? A principal era a bicicleta. Né? Então, o cara da bicicleta. Mas também a gente estava falando de ecologia urbana, dos rios, do meio ambiente, da água. A gente estava falando de alimentação, né? Essa não é uma pregação vegetariana, mas é uma busca por uma alimentação com menos veneno, uma alimentação mais saudável. Então foram as bandeiras, a defesa do parto humanizado, e já era bastante coisa. Não me elegi em 2014, mas me elegi vereador, como você falou, em 2016. Com essas lutas todas, né, que já são bastante. Mas eu nunca fui assim um vereador do bairro, um vereador de uma região, e tampouco eu fiquei restrito àquilo, né? E eu caí na real, como você colocou, assim. Eu, sendo filho de político, vivendo a política a vida inteira, algumas coisas ainda... apesar de ter essa noção, tem coisa que choca a gente estando lá dentro. Quando a caneta está na tua mão e a tua cara que está ali é diferente. Então, e essa realidade do servidor, do IPTU? Isso. Então, assim, você está lá como vereador, daí vem o sindicato dos servidores querendo conversar, apresentar demandas justas, legítimas. Vem o dono de um bar, um restaurante, todos os grupos. A política é esse enfrentamento. Assim, essa luta, né, por espaço, por defesas.
E a gente está lá, a gente tem que representar. Eu sempre tive assim claro para mim, quando eu ocupei o espaço de vereador e agora é o segundo mandato como deputado, que também eu não posso me furtar, me omitir, ficar em cima do muro, que é um espaço de posição, de decisão. E nesse sentido, até foi curioso, eu entrei primeiro, talvez um pouco ingênuo, não vou ficar na oposição, Nem na situação. vou ficar independente. No sentido de querer entender, não como, vou ficar em cima do muro. Não, quero ver o jogo. Sim. Mas daí veio o pacotaço do Greca, né, em 2017. Pacote se não me engano, eram 12 projetos que atacavam servidores de várias formas. Que eu fui lá tomar bomba na Ópera de Arame, você estava lá também. Como vereador. E aquilo para mim foi, não, calma aí, se isso é a situação, Eu sou oposição. eu sou oposição, não tem como. E daí eu sofri também toda a retaliação que a gente sofre por tomar uma posição, né? Até hoje o Greca me bloqueia, eu sou bloqueado no Instagram do Greca, né? Que isso, prefeito? Ele me chamou de criatura agourenta. Bom, pelo menos uma coisa a gente não pode reclamar do Greca, né? Imaginação ele tem. Imaginação ele tem. E eu fiquei como líder da oposição Na Câmara. Oposição de minuta. Como é hoje na LEP. Como é na Câmara também. E depois, 2 anos depois, foi curioso porque eu tinham vários, acho que 18, eu não lembro exatamente o número de candidatos, vereadores a deputado em 2018. E eu fui o único que me elegi. E bem votado. Bem votado, um trabalho bom em Curitiba. Líder do prefeito, com toda a máquina, com a estrutura, grana, não tudo lá. E eu estava ganhando por fora e consegui, né, em 2018, me eleger deputado. Pelo PDT já, né, vereador e deputado pelo PDT. E daí, assim, acho que a diferença entre estar vereador ou estar como deputado é mais uma relação de escala, eu sinto, assim, porque daí o que é curioso também, cair na real, né? Descobrir o Paraná, descobrir a imensidão. Cidadão do estado, a loucura que é isso aqui. E você falou que você conseguiu fugir do nicho. E para quem não acompanha o trabalho do Gora, basta acompanhar, ele tem votado N coisas na Assembleia conosco lá. Você fugiu do nicho, você falou que você não era um vereador de bairro, você não é um deputado de determinada região. Eu tenho essa característica, eu não sou um deputado regional, eu não trabalho nicho, eu trabalho posição. Um enfrentamento um pouco maior que o teu, porque eu não sou tão da cultura da paz assim, eu fui criado um pouquinho mais a ferro e fogo, mas isso me dá a oportunidade e a sensação de que eu exerço o meu mandato na plenitude. Eu tenho liberdade de correr atrás do macro sem tropeçar no micro, no favorzinho, na indicação. Dá para defender a educação em vez de estar preocupado em pintar a escola. Você tem essa sensação, para a gente fechar aqui, sendo não de oposição, mas conseguindo fugir dessa velha política diminuta de vereador do bairro, o deputado de tal região, o deputado desse nicho aqui. Você se sente mais fora da caixinha do que os nossos colegas ali? Eu me sinto muito satisfeito, assim, com o mandato, assim, eu acho que foram 4 anos muito intensos de imensa atividade legislativa de produção, e eu fico muito orgulhoso. Sim, claro, tudo que a gente faz tem erros, tem imperfeições, tem defeitos, mas eu me sinto muito orgulhoso de tudo que eu fiz nesses 4 anos e estamos fazendo agora esse 5º ano como deputado. E atuando, eu sinto que é um privilégio também, né, Maurício? A gente está podendo servir, representar, ter voz, falar. Ontem a gente falava sobre as universidades estaduais, você falou, eu falei. Para quem não sabe, as universidades estaduais estão em paralisação por falta de investimento não só na carreira dos professores, de salário, mas investimento também em ciência e pesquisa. E daí, assim, né? O governo anunciou um reajuste de 5%, quando tem uma defasagem de 40%. Então, é um privilégio a gente poder estar lá. Eu sou imensamente grato, assim,
E eu acho que os nossos mandatos, a gente trata essa coisa pública, né, essa res pública com muito respeito, com muita seriedade. Não vejo que a gente está lá fazendo uma barganha, né? E isso que me incomodou na Câmara, me incomoda na Alep, na política como um todo. Todos nós políticos somos narcisistas. Senão a gente não achava que podia representar É verdade. o tanto de pessoas que a gente representa. É um narcisismo. Mas eu acho que você consegue fugir, alguns deputados da oposição, até alguns da base, conseguem fugir desse narcisismo pessoal. Eu não sou deputado para o Maurício. Eu não sou deputado para o Roberto. Eu sou um deputado paranaense e tenho uma preocupação enorme para a gente fechar aqui com o Marcelo e o Matheus. São meus filhos. Tudo o que eu faço na política eu jogo lá na frente. O que vão falar daqui a 20, 30 anos, quando eu não for mais nada, se eles terão orgulho de mim? Você tem isso com as suas duas meninas? Você tem essa preocupação hoje? Encerrando para o pessoal entender aqui, que já descobriram que o Gora não é só defesa da maconha, porque não é maconha, é cannabis, não é só bicicleta, que o Gora é formado em filosofia. Quer dizer, a ideia aqui é puxar um pouco mais daquele verniz que as pessoas conhecem da gente. Então, a gente trouxe esse Gora para cá. E quem é o Gora que você está construindo para as meninas? Essa é uma questão muito... né? Eu acho que a gente tem várias similitudes, semelhanças, nós dois, né? De idade, de perspectivas, assim, e nós dois somos pais, né? As minhas estão um pouquinho mais velhas que os teus meninos. Eu estou com 8, tu tá com 12. 13 e 10. Mas eu vejo que, bom, primeiro tem uma questão de entrega, né? A gente se dedica, eu acho que a política, pensando essa possibilidade da gente construir um mundo, pensando em Schopenhauer, menos pior, um mundo um pouco menos pior, condições de qualidade de vida, de igualdade, de construção de cidades mais humanas. Eu acho que é uma herança, alguns legados que a gente pode ajudar nessa construção, sem ilusões também. Eu não vejo, vamos salvar Curitiba, vamos salvar o Brasil. Não vamos salvar o mundo. Não, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de trazer questões que vão ficar, né, que podem ficar, como leis, como construção de políticas públicas que vão ter impactos. Eu gostaria muito que elas já falam, já acompanham, já vão na Assembleia várias vezes, assim como os teus meninos, que elas tenham orgulho do que eu estou fazendo, né, do que o pai delas está fazendo, e que possam também se inspirar. Eu converso bastante com elas, assim, sobre o que elas querem, como é que elas estão sentindo, as perspectivas de vida delas. E uma das coisas que eu coloco assim, vejam quem vocês querem ser, né? Não tem nenhuma pressão, mas eu quero proporcionar para vocês alguns instrumentos, algumas ferramentas com as quais vocês vão poder interpretar melhor o mundo, sentir melhor quem vocês são, como é que vocês querem viver. E eu acho, para mim, a política, ela se resume muito nisso, assim. Como é que a gente pode juntar essa galera diferente, que pensa diferente, dentro, né, de um espectro normal. Dentro da democracia, né? Estamos falando do fascismo, de ditadura, de extremismo. De extremismos, mas são as pessoas diferentes. E que a sociedade pressupõe esse convívio entre diferentes, na busca de harmonias, na busca de uma paz social. Então, acho que a gente está tentando contribuir da melhor forma que a gente pode. E para fechar, encerrando, é mais difícil ser político ou ser pai? Eu acho que ser pai. Bem mais difícil. Valeu, Gora. Obrigado, irmão. Valeu, querido. Obrigado. Papo Rec. Ser pai é uma desgraça de difícil. Menino.